Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui mais essa quinta-feira para fazer mais uma leitura, mais uma reflexão do livro de Provérbios, continuando, as nossas considerações ali no capítulo 20, continuando pelos versos 6 e 10. E como de costume eu faço o convite, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, versos 6 a 10, para a gente fazer essa leitura, essas reflexões juntos. Mas se você não tiver, não tem problema algum. A gente vai fazendo uma leitura de forma pausada e as nossas reflexões daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, daquilo que o Senhor gostaria que nós entendêssemos, aprendêssemos e executássemos, como os valores dos céus, como a palavra da verdade declara. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 20, versos 6 a 10. E o versos 6 diz assim: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios, como para referência paralela, no capítulo 25, verso 14, diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Mateus, no seu capítulo 6, no verso 2, diz também que quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. E no livro de Lucas, capítulo 18, verso 11, diz assim, que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. E esse verso, o Senhor ele vem trazer essa reflexão pra gente, Porque esse ensinamento porque muitos são os homens que afirmam que há em si mesmo bondade, Na palavra de Deus a gente aprende que não há bondade em homem algum. A bondade que nós temos, ela vem do Senhor, Nós não somos naturalmente bons por causa do pecado original, por causa do pecado. Então, essa reflexão é importante porque a gente declara muitas vezes que nós somos bons e muitos são os homens e mulheres que se declaram ser bons, E por último aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 11, a gente vê o exemplo, De alguém que se declara bom e se compara com outros que não são. Já não é uma oração de alguém que é genuinamente bom declarar que é melhor do que o outro e fazer uma oração em comparação. Mas veja, o homem que tem em si a bondade, que tem em si a caridade que vem do Senhor, ele não é aquele que divulga e que propaga que ele é bom. Ele não é bom porque ele declara que ele é bom, ou porque todos já conhecem de ouvir falar que ele é bom. Ou ainda que ele seja extremamente caridoso, extremamente ajudador. Não é sobre isso, Mas genuinamente o homem que é bom é aquele que pratica o bem e a bondade por amor ao Senhor. Por amor sincero e genuíno ao Senhor, por aquele que alcança o próximo conhecendo a palavra da verdade, amar ao próximo, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, E não rebuscando nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de fama, nenhum tipo de honra, nenhum tipo de glória, nenhum tipo de mérito, e sim conhecendo a palavra do Senhor, que quem ama o Senhor ama também o próximo, assim como a si mesmo. O verso 7, ele diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. E como passagem de referência, o livro de Salmos, ali no Salmo 37, verso 20, diz assim: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como gordura de cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Salmos, ainda 112, verso 2, diz que a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. E 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, diz ainda: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Veja, muitas vezes, um entendimento, um raciocínio, uma linha de pensamento de que aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que anda na sinceridade com o Senhor, ele é aquele
que fica escondido e muitas vezes aquele que é pobre, né? Muitas vezes existe esse pensamento de que aquele que, por exemplo, é próspero, ele é ruim, e aquele que é pobre, ele é bom, está na pobreza, ele é bom. E esse verso vem justamente, é uma palavra do Senhor para declarar para nós que aquele que anda, o justo que anda na sinceridade, aquele que é justificado pelo Senhor, aquele que reconhece o Senhor como Senhor e seu Salvador e é justificado por Ele, anda em sinceridade, em retidão, né, em simplicidade diante dele, receberá, e a sua geração receberá também, será abençoada. Então é longe, é um caso muito longe de como as pessoas gostam de supor, né, de que aqueles que são justos e que andam na retidão, eles vão ficar apenas ali naquele meio deles e expor os seus filhos à pobreza, porque assim o Senhor o quer. Ao contrário, através da graça de Deus, a prosperidade os alcança. Vejam, não é uma prosperidade ímpia, é uma prosperidade santa, porque é a confiança de que o Senhor provê e proverá todas as coisas que são necessárias. Então, é a sinceridade, a simplicidade, né? A obediência, é o amar, né? Confiando no Senhor e ao Senhor entregando todas as coisas, que o Senhor galardoa, como nós costumamos ler na Bíblia, né? O Senhor, ele dá em retorno, ele não paga, mas ele abençoa aquele que a ele se dispõe e busca o caminho dele com sinceridade, e não só a este, mas também a toda a sua geração, a toda a sua descendência, se assim for. Então, assim como nós temos os frutos do nosso trabalho, os frutos do nosso empenho, os frutos da nossa disciplina, assim também é o nosso Senhor e Deus, que é Pai, inclusive. Tudo aquilo que nós depositamos, o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso amor, o nosso zelo, a nossa disciplina, né? A nossa dedicação, a nossa devoção, entregues ao Senhor, o Senhor assim nos abençoa, nos galardoa, nos protege, nos ensina e nos faz crescer em muitos aspectos das nossas vidas. Então é uma certeza, né? É uma promessa que, justo andando na sua sinceridade perante o Senhor, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. No verso 8, diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. No livro de Provérbios, em Provérbios 20, verso 26, diz assim que o rei sábio, ele dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a rota. E em Salmos 5, verso 5, diz ainda que os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. E é esse trecho, essa segunda parte do verso 8, que diz assim, os seus olhos dissipa todo o mal, é uma coisa interessante para a gente refletir, porque é uma reflexão de que, com os seus próprios olhos, o rei, ele não delega o cuidado com o povo, o rei, ele não delega o cuidado com aqueles, com o trato, não só pessoal do povo, mas com a qualidade de comportamento, a qualidade, né, de personalidade, a qualidade de índole daqueles que ele lida. Então, esses seus próprios olhos é porque o próprio rei é que separa, o próprio rei é que dispersa, ele é que diferencia e ele é que enxerga, né, inspecionando ali todas as coisas do seu reino, né, cuidando a cada um de uma forma, ele não delega isso a nenhum representante. Essa é uma das qualidades principais dos líderes, né? E assim o Senhor Jesus também o era. Ele mesmo reconhecia, olhava, inspecionava, né? Ele não delegava isso e não comprava aquilo que era vendido ou explicado de alguma forma. Ele mesmo verificava, né? E por que essa reflexão? Porque uma vez ali, com seus olhos dissipa todo mal, porque ele mesmo enxergando, ele mesmo trata. E assim como o nosso rei dos reis, Jesus, né, esse dissipar é como se identificando o ímpio, ele fizesse dispersar. E aí um exemplo que nós temos na palavra de Deus, que é bem assim, didático, né, bem fácil da gente perceber o que significa, é que esse dissipar é um espalhar. Mas é um espalhar como se fosse assim, o vento batendo, separando o que é palha do que é trigo, né? Suavemente, ele separa os justos dos ímpios, ele separa o que é ímpio e o que é mal. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, sobre o lugar de importância, sobre o lugar de poder e autoridade que o Senhor Jesus tem, né?
que assim ele se senta no trono do juízo, porque é ele que está na posição de julgar todas as coisas, de considerar todas as coisas, e com os olhos dele ele tem esse poder de já dissipar e separar tudo aquilo que é bom do mal. Ele identifica e separa. No verso 9, diz ainda: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 1 Reis, no capítulo 8, verso 46, diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. No livro de Jó, no capítulo 14, verso 4, diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Eclesiastes, no seu capítulo 7, verso 20, diz ainda que, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz ainda: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E no livro de 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não é porque nós entramos numa igreja, oramos e cremos no Senhor Jesus que nós não temos pecado, que nós não pecamos. Isso não limpa a gente magicamente a ponto de a gente virar um santo perfeito que é impossível da gente pecar. Ao contrário, a natureza humana, ela continua em nós. O que nos modifica, né? A fé no Senhor Jesus, ela nos transforma à medida de que nós busquemos o Senhor Jesus e essa transformação. A palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer à luz aos nossos olhos os valores para que a gente identifique o bem e conheça o bem e busque praticar o bem. Mas é uma escolha, é um esforço, é um empenho, muitas vezes é uma disciplina e sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? E por que essas considerações? Porque não é possível, é humanamente impossível que um homem limpe a si mesmo de todos os seus pecados. Não importa quanta disciplina, ou quanta força de vontade, né? Ou quanta garra a pessoa tenha, não tem como um homem limpar a si mesmo do pecado. O único que consegue limpar o nosso pecado é o Senhor Jesus. Que consegue perdoar os nossos pecados é o Senhor Jesus. O único que consegue nos auxiliar a evitar os nossos pecados é o Senhor Jesus. E através e por meio dele. Mas, ao invés de dizer que nós purificamos, por exemplo, o nosso coração e assim nós não pecamos mais por nossa própria vontade, dizemos ao contrário. Dizemos e oramos pedindo ao Senhor que crie em nós um novo coração. Crie em nós um coração puro, um coração com sede de Deus, de tudo aquilo que é justo, de tudo aquilo que é reto, de tudo aquilo que é verdadeiro. Um coração que não se encante pelas coisas que são pecaminosas, mas um coração apaixonado e cativo ao Senhor Jesus. A gente pode sim crer, né? Um outro ponto. A gente pode sim, na verdade, crer que pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus, né? Pela fé genuína, a gente está limpo e a gente está liberto, né? Mas jamais, é importante que jamais a gente carregue dentro de nós que fomos nós mesmos que nos limpamos e nós mesmos, né? Que nos libertamos do pecado, porque não fomos nós. Nós cremos que o Senhor Jesus fez isso por nós e nos auxilia em todo o tempo a vencer essa batalha. Mas não é mérito nosso, é mérito do Senhor Jesus, é somente por meio do Senhor Jesus. E no nosso último verso da noite, verso 10, diz assim: 2 espécies de pesos e 2 espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa quanto outra. Deuteronômio, capítulo 25, verso 13, diz assim: na tua bolsa não terá pesos diversos, um grande e um pequeno. Provérbios, em seu capítulo 11, versos 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios, capítulo 16, verso 11, diz assim: que o peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. Malaquias, capítulo 6, versos 10 a 11, diz assim:
ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? E tudo isso para exemplificar, primeiramente, que o Senhor, ele não se agrada das injustiças da vida. Segundo, não existem dois pesos e duas medidas. Ou algo é ou algo não é. E se você olha a sua vida por um prisma e adapta esse prisma para todas as outras coisas, então essa flexibilidade, ela não é uma flexibilidade que agrada ao Senhor. Veja, o Senhor, nós costumamos dizer, nós que conhecemos a Bíblia, que a palavra do Senhor é simplesmente assim, sim, sim ou não, não. Ou é para o lado do Senhor, ou não é para o lado do Senhor. Não existe um meio termo. Porque o Senhor, ele não se dá com meio termos. O Senhor, ele é santo e justo. Então, ou algo ou alguém é dele, ou não é dele, e é do mundo, e é do pecado, e é do inimigo. E é muito chocante, no primeiro momento, a gente refletir sobre isso, porque a maior parte das coisas que existe na nossa sociedade é para flexibilizar as coisas, flexibilizar os comportamentos, flexibilizar as decisões, flexibilizar todas as coisas, para não que as pessoas não sintam que elas estão cometendo algo que é errado, ou sentir um peso nas tomadas de decisão. Mas o Senhor, ele traz para a gente que é importante que nós tenhamos o conhecimento do que é sim e do que é não, do que é bem e do que é mal, e que nós conheçamos as devidas consequências e que nós hajamos com retidão e com justiça, porque assim ele age conosco. Então que nós não tenhamos duas medidas e dois pesos para tratar coisa alguma que seja, antes que a nossa balança justa seja o Senhor, porque justo ele é com todos nós, os que creem e os que não creem, em todo o tempo, e misericordioso para todos aqueles que se arrependem e o buscam. Então, essas foram as reflexões, a leitura nesta noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós estaremos com mais um pouquinho de leitura e de reflexões sobre o livro de Provérbios. Mais uma vez, muito obrigada pela tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.